Amém, igreja? Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Então você que está assistindo aí, não se esqueça também de se inscrever no canal da Manancial, ativar as notificações, e eu tenho certeza que isso vai ser bênção para a sua vida. Amém, igreja? Ezequiel 37, versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar em redor deles, ou ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Diga, ossos. Não, mais alto. Ossos sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, quem disse? O Espírito: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então aqui o Espírito Santo, amados, está dizendo para o profeta: profetiza sobre esses ossos secos, profetiza sobre este vale de ossos secos. E é interessante que antes de ordenar para que o profeta profetizasse, ele pergunta: tu crês, tu imaginas que esses ossos podem viver? E ele responde: tu o sabes. Eu entendo da parte de Deus que não haveria palavra mais adequada para nós no dia de hoje. Como disse antes o Mateus, o último culto do ano. Talvez você olhe para a sua vida no ano de 2021 e você enxergue não uma multidão de ossos secos, ou numerosos ossos secos, muitíssimos secos, sequíssimos. Porque talvez em algumas áreas da sua vida você já obteve vitória, e você já enxerga a vida de Deus, esta vida e vida abundante da parte de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas talvez exista alguma área, alguma situação onde você ainda percebe sequidão, escassez, falta de vida. Mas a palavra para nós hoje é: profetiza sobre esses ossos. A palavra de Deus para nós nessa noite é que nós venhamos a profetizar sobre toda e qualquer área. Não importa, meu irmão, não importa qual seja o tamanho do desafio. Olha aqui, queridos, não eram ossos frescos, eram ossos secos. E mesmo que fossem ossos fresquíssimos, quando fala de ossos, está falando de morte, está falando de onde já não há mais vida, por mais fresco que os ossos seriam ou pudessem ser. E no versículo 7, queridos, nós vamos ver a postura aqui do profeta. E hoje todos nós vamos nos colocar na condição de profetas. E se você estiver com a sua esposa, você vai pegar na mão dela e você vai profetizar sobre a vida dela. Se você estiver com o seu marido, você vai pegar na mão do seu marido, você vai profetizar sobre ele. Se você estiver com o seu filho, você vai pegar a mão do filho, você vai apertar e vai profetizar sobre a vida dele. Se eles não estiverem aqui, você vai profetizar da mesma forma. Talvez você olhe para o seu marido e você veja ele morto, morto espiritualmente, morto emocionalmente, talvez morto nas finanças. Talvez as suas finanças estejam como esse vale de ossos secos.
Veja que no versículo 7, não diz, então eu pensei, eu ponderei, eu imaginei, eu tentei calcular. Não, a Bíblia só diz, então profetizei segundo me fora ordenado. Queridos, existe uma grande diferença quando nós vemos a palavra de Deus como uma ordem, ou como uma possibilidade, ou um pedido. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, a palavra de Deus, em nenhum momento, pode ser enquadrada por nós cristãos como um simples pedido ou uma simples possibilidade. Que todos nós entendamos a palavra como uma ordem da parte de Deus. Queridos, eu tenho uma palavra que inclusive está no meu canal no YouTube, que fala sobre obediência gera milagres. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, queridos, a Rose me contou o testemunho que ela veio contar na terça passada. Terça-feira passada foi a primeira vez que ela esteve aqui. Ela veio através das lives, e ela sentiu que Deus estava dizendo para ela vir aqui. Só que até então ela não tinha tomado a atitude, já estava decidida, mas não tinha tomado a atitude de vir. Pois bem, no dia em que ela decidiu e declarou que ela teria a atitude de vir, que foi terça passada, ela viu, ela percebeu as portas se abrindo. De duas formas, uma foi literal e a outra totalmente literal. Simplesmente o supervisor, o chefe dela chegou e disse assim, ó, eu não vou só te pagar esse mês, inclusive eu vou te adiantar dinheiro. E ela estava precisando de um socorro financeiro. Ali foi o primeiro sinal. Ela decidiu, quando ela tomou a decisão e disse, hoje eu vou conhecer lá o profeta, vou conhecer o pastor. Foi assim que ela colocou, foi assim que ela falou. E assim eu repito para vocês. E interessante que ela disse, pastor, profeta, não me lembro como ela me chamou. Ela disse, o senhor sabe que quando a gente anda de carro, o carro ele fecha as portas. Pois é, mas num determinado momento, quando eu estava vindo, já tinha andado um tanto. Simplesmente as portas, se abriram. E ali o Espírito Santo falou com ela. Da mesma forma como as portas do carro estão se abrindo, eu estou abrindo portas sobre a tua vida. É quando nós ouvimos a Deus e obedecemos. Quando nós ouvimos a Deus e obedecemos. Eu quero dizer que às vezes Deus nos dá tarefas que não são fáceis de serem executadas. E às vezes Deus nos dá simples tarefas que são quase impossíveis de serem executadas. Tipo, você já está às vezes num momento de grande tristeza, e Deus diz para você, continue. Às vezes a gente olhar e imaginar alguém dizendo para nós, continue, parece ser uma coisa muito simples. Mas às vezes, queridos, a única coisa que nós não queremos mais é continuar. De tanto que já nos machucamos, de tanto que muitas vezes talvez já nos decepcionamos, de tanto que talvez já não tenhamos mais força nenhuma. Foi mais ou menos como quando Jesus não permitiu que a mulher adúltera fosse morta, porque ela seria apedrejada. Segundo a lei, ela deveria ser apedrejada até a morte. Interessante que Jesus olha para ela, isso eu aprendi com o pastor nisso. E ele deu uma ordem a ela, que talvez foi a ordem mais difícil para ela executar. Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Talvez para ela aquilo ali foi um peso tremendo, porque quantas renúncias aquela mulher teria que fazer. Hoje eu estava falando sobre isso na live da tarde. Tem momentos que Deus, queridos, eu estava usando um exemplo do Micael, hoje meio-dia, a minha esposa fez aniversário agora no dia 19, e ela ganhou muitos presentes, e nós agradecemos mais uma vez o carinho, o amor de todos vocês, o reconhecimento e a honra, que Deus honre a vida de vocês por isso. Mas algumas coisinhas ela precisou trocar, então hoje a gente deu um jeito, eu terminei a live da manhã, fui em casa, peguei ela e nós fomos ao shopping para trocar. E aí para ela poder agilizar lá os processos de troca, eu fiquei com o Micael. E aí nós passamos no lugar que estava vendendo um balão, e ele queria o tal do balão. Aí eu peguei e dei o balão, era baratinho, peguei e dei o balão. Caminhamos mais um pouco, eu tinha que pegar um relógio cadê o Paulinho? Ali, tá aí o relógio, ninguém.
Estava no concerto e eu tinha dito para ele, não, eu pego lá, cara, eu vou ter que ir lá mesmo, eu pego. E quando nós chegamos lá, o Micael viu um reloginho de plástico assim, coisa simplesinha, disse, papai, eu quero. Eu, mas já ganhou o balão. O guri estava me dando um balão, né? Eu na hora eu disse, tá bom, filho, papai vai dar o reloginho também. Porque ele gosta muito de relógio. Esse relógio eu ganhei de um irmão quando nós estivemos nos Estados Unidos. E ele me deu, ele tem uma coleção desses aqui. E eu gosto muito desse relógio. E ele, eventualmente ele pede para botar no pulso. Igual o papai. Sim, é o relógio do papai, né? E ele bota o relógio, esses dias ele dormiu com o relógio no pulso. De tão faceiro que ele estava. Então eu sabia que ele gostava de relógio e eu aproveitei que era bem baratinho. Tá bom, filho, o pai vai dar. Aí nós íamos almoçar no shopping. E ali perto da praça de alimentação tem aqueles brinquedinhos que pula, que bolinha de não sei o que, de piscina de bolinha e tal. Papai, eu quero. Eu olhei para ele assim, tu deve estar podendo, né? A Belle pegou, baixou bem pertinho dele, olhou nos olhos dele e disse assim, filho, olha só, tu já ganhou o balão, tu já ganhou o relógio, agora isso nós não podemos te dar, já acabou o dinheirinho. É óbvio que nós tínhamos o dinheiro, é óbvio. Só, queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos que tudo tem limite. E como eu falei na live, se nós não dermos limites para os nossos filhos, nós podemos às vezes desenvolver monstros dentro de casa. Desculpa usar essa expressão, gente. Mas crianças que não têm limite, não têm freio, não sabem o limite das coisas, não aprendem a ouvir o não. E se eles não aprenderem a ouvir o não dentro de casa, quando eles chegarem na escola, eles não vão saber assimilar o não. Eles não vão saber. Já contei aqui num culto, aconteceu aqui em Porto Alegre, de um grupinho de alunos, de amigos. Eu não sei como é que eles conseguiram, se tinha algum posto de combustíveis perto. Eu sei que eles viram um morador de rua dormindo numa parada de ônibus. Eles foram lá comprar o combustível e tocaram fogo naquele morador de rua, gente. E o chefe, eu acho, da psiquiatria, psicologia de um dos hospitais aqui de Porto Alegre, falou num dos programas de reportagem, de jornalismo. Ele disse, e ele não é cristão, mas ele falou, isso aí é problema dos pais que nunca ensinaram os limites para os filhos. Às vezes, queridos, nós vamos ouvir da parte de Deus o não também. Ah, Deus, eu quero muito comprar essa casa, e Deus vai dizer não. Sabe por que às vezes Deus não vai nos dar? Porque às vezes nós não estamos preparados para aquilo. Porque aquilo vai nos estragar, aquilo vai nos tirar da presença de Deus. Às vezes nós olhamos hoje, eu tenho condições de pagar, mas logo ali na frente talvez eu não vou ter, e Deus já sabe disso. Ou talvez hoje eu tenho condições de pagar essa casa, mas Deus quer me dar outra muito melhor. Só que se eu comprar essa aqui, talvez eu não consiga enxergar a próxima. Então, mas nós temos que nos acostumar que às vezes Deus vai dizer para nós vá, outras vezes Ele vai dizer não vá. Olha para a pessoa que está perto de você e diga assim, o não de Deus também é resposta. E a resposta de Deus, melhor dizendo, as respostas de Deus sempre, diga sempre, são o melhor para as nossas vidas. Sempre. Eu já vi alguns homens de Deus falando isso, há muitos anos talvez atrás, mas agora esta frase ressurgiu. Queridos, às vezes Deus afasta pessoas de nosso convívio, a gente sofre, só que às vezes Deus afasta essas pessoas, porque Deus ouviu conversas que nós não ouvimos. Porque Deus viu, talvez, essas pessoas fazendo coisas que nós nunca ficamos sabendo. Então vamos entender que até isso Deus faz às vezes, amém? Então às vezes Deus nos manda fazer coisas difíceis.
E aqui, e às vezes isso inclui o não, às vezes inclui o espera um pouco. Queridos, nós temos que cuidar, porque nós somos uma geração imediatista. E eu quero dizer uma coisa, queridos: o imediatismo, grava isso no seu coração, é um dos primeiros pontos das muitas características, ou de algumas características, das pessoas potencialmente, ou com grande potencial para serem pessoas frustradas. O imediatismo é um dos primeiros pontos, ou um dos principais pontos de pessoas frustradas, porque as coisas não são de imediato, gente. Por mais bênção que seja um filho, ele precisa ser concebido, e ele precisa ser daí gerado e gestacionado por durante 9 meses. Todas as coisas na vida, elas precisam de um tempo, porque o tempo é um dos propósitos de Deus na nossa vida. Tem uma pregação no meu canal que é recente, que fala sobre os propósitos de Deus. Queridos, nós precisamos entender os propósitos de Deus. Amém, amados? Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes Deus pode nos pedir coisas difíceis, coisas que aos olhos humanos elas são impossíveis de ser alcançadas, ou de serem alcançadas. E aqui Deus estava dizendo para o profeta algo inalcançável. Aqui o Espírito de Deus estava dizendo para o profeta fazer algo que não tinha como acontecer. Porém o profeta simplesmente obedeceu. E esse é o detalhe. Quando a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, isso implica no quê? O que é estar em Cristo? É quando Cristo nos dá uma ordem e nós obedecemos. Isso é estar em Cristo. Isso é estar em Cristo. Isso é quando a nossa família está em Cristo. É quando Deus nos dá uma ordem, é quando Deus nos dá uma direção, e nós simplesmente nos encaixamos nela, ou nelas. Queridos, o problema é que nós queremos, escute, o problema é que nós queremos que Deus se encaixe nos nossos sonhos e nos nossos planos. E a matemática do reino celestial não é essa. Não é Deus ser encaixado nos nossos planos e nos nossos sonhos. É nós nos encaixarmos nos planos e nos sonhos de Deus para a nossa vida. E às vezes nós não acessamos as bênçãos de Deus na nossa vida, e os nossos sonhos acabam se secando, morrendo e secando, se tornando como um vale de ossos secos, porque ali atrás nós não obedecemos a Deus. Às vezes a nossa vida se transforma, a nossa vida inteira se transforma como num vale de ossos secos, porque nós ali atrás tivemos medo de obedecer a Deus. Tivemos medo de dizer sim para Jesus, às vezes em tarefas simples, como esperar, como não fazer, como fazer, mesmo que aos olhos humanos não dê para ser feito, mas eu vou e faço. E às vezes vai nos faltar fé, como disse o pastor Gerroten na semana passada, e o pastor Nunício me lembrou ali em cima agora há pouco. Às vezes, queridos, vai nos faltar fé, mas tem alguns lugares que nós, mesmo que nós não acessemos pela fé, nós vamos acessar por obediência. Nós vamos continuar caminhando em Deus por obediência. Por obediência. E obediência gera milagres. E às vezes, queridos, Deus vai nos dar ordens que vão nos tirar da nossa zona de conforto. As ordens de Deus para Jesus, do pai para o filho, tiraram o filho de uma zona de conforto e o colocaram numa zona de cruz. O problema é que nós queremos ser discípulos de Jesus, mas queremos viver só debaixo da glória. Meu irmão, para viver debaixo da glória, tem que estar pregado com Jesus na cruz. Para vivermos a glória de Deus é necessário, o nosso endereço precisa ser a cruz. Cruz significa negar a si mesmo. Cruz significa dizer não para as nossas tendências pecaminosas. A Bíblia fala em Romanos que
a inclinação do homem, da carne do homem, é sempre para a morte. Quem é que gera morte, senão o próprio pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o que Deus veio nos dar? Vida e vida abundante. Vamos viver essa vida, queridos. 2022 é o ano de nós multiplicarmos, queridos. É o ano da multiplicação. É o ano do favor de Deus, é o ano da bênção de Deus, é o ano do profético de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério. Diga: Deus, eu vou viver em 2022 um ano profético, um ano do teu favor. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Isso é o que Deus está prometendo para o nosso ministério. Eu não estou falando nada, eu não posso saber de outros ministérios. E a minha oração, orei hoje na live da tarde, para que todas as igrejas, todos os ministérios alcancem o favor de Deus, alcancem o poder de Deus, assim como nós estamos lutando para alcançarmos. Amém, amados? Não nos julgamos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Somos talvez os mais falhos, como disse o apóstolo Paulo, os mais pecadores. Estamos vivendo aqui no favor de Deus, amados. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, você que tem entendido de Deus, de estar aqui conosco, entenda uma coisa: é um ano onde nós vamos mergulhar na presença de Deus, amados. 2022 é um ano que nós vamos mergulhar na presença de Deus. Vai ser um ano onde nós vamos ter vigílias, e você vai ter que estar aqui. Se você quer o mais de Deus, você tem que fazer mais também. Nós vamos ouvir de Deus, vamos alinhar jejum para a igreja, e você vai ter que fazer esse jejum. Ah, pastor, eu nunca fiz jejum na minha vida. Dá glória a Deus que vai ser o primeiro. Dá glória a Deus que vai ser o primeiro de muitos. Porque Deus quer alinhar você com a palavra dele. Ah, pastor, mas Jesus nunca disse que a gente tinha que jejuar. Pois é, mas é que Jesus, queridos, Ele não falou para nós: ó, vocês têm que jejuar. Ele já disse diferente. Ele disse: e vós, quando vocês jejuarem. Ou seja, eu entendo que no coração de Deus não havia nem a imaginação de que um crente de verdade não ia querer jejuar, mano. A gente precisa jejuar, gente. A gente precisa jejuar para alcançar mais de Deus, amém? Para botar nossa carne no eixo, na cruz. Quem está me entendendo, diga amém. Então, se você quer ver esse vale de ossos secos sobre a sua vida, simplesmente vindo à vida, florescendo novamente para a vida, vamos nos enquadrar, vamos nos alinhar com a palavra de Deus. Então, profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, diga, enquanto eu profetizava. O que significa isso? Que enquanto nós estivermos profetizando hoje aqui, as coisas que nós vamos profetizar já estarão começando. Você vai profetizar sobre o seu filho? Então o seu filho vai começar a ser tocado. Você vai profetizar sobre suas finanças? Então suas finanças vão começar a ser tocadas. Você vai profetizar sobre o seu casamento? Então o seu casamento vai começar a ser tocado. Mas será que nós temos fé para isso? Você tem fé? Porque não dá para a gente profetizar sem fé, queridos. Se você não tiver fé, primeiro, eu não vou lhe julgar. Mas segundo, eu vou dizer: ande mais perto. Envolva-se mais com a igreja. Porque nós estamos caminhando numa plataforma de fé. E milagres extraordinários têm acontecido. Uma irmã que participa das lives, escuta essa. Eles estavam vivendo um momento difícil financeiro. Difícil. Mas Deus colocou no coração dela ser uma das pessoas que estaria lançando sementes proféticas durante as lives. E ela começou. E começou a pedir oração para que o marido conseguisse o emprego. E teve um dia que do nada o Espírito Santo me tomou, e eu profetizei que portas de emprego seriam abertas para o marido dela.
Simplesmente, amados, Deus mudou a história deles. Em um mês o marido está empregado, e hoje mesmo, hoje, terça-feira, quase o finalzinho do ano, ela começou a trabalhar, se não me engano, na prefeitura da cidade dela. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, que olhando agora, né, aos olhos naturais, não, pastor, ô profeta, é uma época que ninguém pega, ninguém dá emprego essa hora. Agora as pessoas estão sendo dispensadas dos empregos temporários ali da época de Natal. É a pior época para conseguir emprego. Pois é, mas Deus inventa, meu irmão. O nosso Deus é o Deus que fala em Romanos, e Romanos diz que o nosso Deus chama à existência as coisas que não existem. Então Deus chama à existência os tendões, as carnes, os músculos, a pele, desde que o profeta profetize. Desde que você, como profeta de Deus nessa noite, você profetize sobre o seu casamento. Sabe aquele seu filho, aquela sua filha que parece um vale de ossos secos, que você infelizmente olha e enxerga que não produz? Você vai profetizar produção em massa na vida dele. Você vai profetizar produção em massa na vida dela. Se o seu marido está 1 ano, 2 anos desempregado, você vai profetizar: Deus, obrigado porque o emprego do meu marido está sendo preparado pelo Senhor, e muito em breve meu marido estará lá dentro. Queridos, nós recebemos um monte de testemunhos nas lives, de pessoas, de mulheres, que o marido simplesmente tinha deixado a casa, simplesmente foi embora. E elas começaram a orar, e começaram a profetizar, e nós começamos a profetizar. Você acha o que aconteceu? Simplesmente, os maridos têm voltado para dentro de casa. Esse é o mover do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Ou seja, Deus não vai fazer uma coisa desorganizada na sua vida. Deus vai colocar, diga, Deus vai colocar na minha vida tudo no seu devido lugar. Diga, eu profetizo que o Espírito de Deus já está começando a colocar tudo na minha vida no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Veja que foi, diga, foi um milagre gradativo. Gradativo. Diga, na minha vida vai ser a mesma coisa, porém alguns serão instantâneos. E eu vou agradecer a Deus pelos instantâneos e pelos gradativos. Diga, eu saberei esperar no Senhor a preparação e execução de cada milagre. Queridos, esse é o ambiente profético, queridos. É quando nós entendemos que nós temos uma palavra. Ei, de novo, esse é o ambiente profético. É quando nós sabemos que nós temos uma palavra e nós não abrimos mão dela. Mesmo que passe um mês, mesmo que passe um ano, eu não abro mão, porque a palavra é para mim. Diga, eu tenho uma palavra. Não, diga com mais vontade, eu tenho uma palavra. Alguém pode dizer, pastor, profeta, eu não tenho uma palavra. Então eu declaro sobre a sua vida a bênção de Deus, bênção no seu casamento, bênção financeira, bênção na saúde. Receba a bênção em todas as áreas, em todos os sentidos, medida recalcada, sacudida e transbordante. Pronto, agora você tem uma palavra. Agora você tem uma palavra. E se você tomar posse, Deus vai fazer algo muito maior do que eu acabei de profetizar aqui. Diga, eu tenho
a unção de Deus. Diga: eu tenho a unção de rompimento. Diga: eu vou romper neste ano de 2022. Diga: a minha família vai romper todas as barreiras impostas. Todas as barreiras. Todas as barreiras. De qualquer ordem, queridos. Nos relacionamentos, nas finanças, de qualquer ordem, nós vamos romper. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você vai romper, meu irmão. Diga: você vai romper em todas as áreas. Eu profetizo isso. Profetizo sobre minha vida também, cara. Em nome de Jesus eu recebo. Eu recebo, querido, eu recebo. Olha para a pessoa, fica todo mundo de pé, meu irmão, e começa a profetizar sobre a pessoa que está do seu lado aí, mesmo que você não conheça. Um de cada vez, vai, profetiza, diga: você vai romper. Diz aí, gurizada, vocês dois, diz um para o outro aí, diga: você vai romper. Senhor, eu creio. Diga isso, eu profetizo: você vai romper. Eu creio, Senhor. Então ele me disse, versículo 9: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Mais uma vez profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vai ser assim na tua casa, meu irmão. Vai ser assim na tua vida. Vai ser assim na tua família. Eu profetizo: vale de ossos secos ressuscita.